E se eu lhe dissesse que, fundamentalmente, você nunca conheceu ninguém na sua vida? Não a versão real, completa e independente que você imagina. E se cada encontro, cada conflito, cada momento de profunda conexão nunca passou de um diálogo silencioso entre diferentes facetas de si mesmo? Eu sei que esta é uma afirmação que soa não apenas estranha, mas talvez até hostil à nossa compreensão cotidiana da realidade. Fomos ensinados a ver o mundo como um palco populado por bilhões de atores distintos, cada um com sua própria consciência e trajetória, interagindo conosco de forma aleatória e externa. Mas o que acontece se desvendarmos a cortina e descobrirmos que todos esses atores estão, na verdade, lendo um roteiro escrito ou melhor, vibrado por você? Permita-se entrar em um espaço de reflexão onde a distinção clara entre eu e o outro começa a se dissolver. Pense nos padrões repetitivos da sua vida. Aquela crítica que sempre volta, não importa o chefe ou o parceiro. Aquele tipo de rejeição que parece seguir você através de décadas e cidades. O que a filosofia e a metafísica avançada sugerem é que você não está preso a um ciclo de eventos externos azarados, você está preso a um ciclo de eco interno. A realidade, vista por esta lente, não é um agente ativo que lhe ataca ou recompensa, mas sim o mais fiel, imediato e implacável dos espelhos. Imagine que você está em uma sala de espelhos infinita. Você se move, e a imagem se move. Você sorri, e centenas de reflexos sorriem de volta. Se um desses reflexos lhe parecesse triste, de quem seria a responsabilidade por aquela tristeza? O erro seria culpar o espelho pela imagem refletida. A nossa jornada hoje é mover o foco da superfície refletora, o mundo, as pessoas, os eventos, para a fonte da luz, o seu estado interno, a sua vibração, a sua consciência fundamental. Não se trata de arrogância egocêntrica, mas de uma responsabilidade existencial radical. Neste percurso, exploraremos por que a sua realidade parece insistir em repetir os mesmos padrões, mesmo quando a sua vontade consciente grita por mudança. Vamos entender o mecanismo pelo qual a sua autopercepção atua como um filtro que decide qual das infinitas versões de outras pessoas você irá acessar. E, mais crucialmente, chegaremos ao ponto de como utilizar esta compreensão profunda, a de que só existe você como observador fundamental para deixar de lutar contra o reflexo e começar a moldar a fonte. É um conhecimento que contradiz a intuição, que exige maturidade para ser absorvido, mas que, uma vez internalizado, promete não apenas mudar a sua vida, mas redefinir o que significa estar vivo. Fique comigo, pois esta não é uma conversa sobre manifestação superficial, é uma imersão na arquitetura da própria consciência. Para avançarmos nesta jornada, precisamos primeiro estabelecer o conceito central que sustenta esta visão radical, a realidade como reflexo da consciência. O princípio é simples na sua formulação, mas vasto nas suas implicações. Você é o único observador ativo e tudo o que você percebe é, por definição, uma resposta à sua frequência de observação. Não se trata de acreditar que você é o único ser humano habitando o planeta, mas sim que você é o único ponto de vista que importa dentro da sua experiência subjetiva. Imagine a sua consciência como um farol no meio de um oceano infinito. Este oceano é preenchido por infinitas possibilidades e versões de tudo, infinitas versões de seu parceiro, de sua carreira, de sua saúde, e até mesmo infinitas versões de si mesmo. O farol, que é a sua frequência vibracional atual composta pela soma de suas crenças, emoções não resolvidas e identidade subconsciente, ilumina e, ao iluminar, colapsa apenas a versão da realidade que é compatível com a luz que ele emite. O que chamamos de realidade é apenas o resultado deste colapso vibracional. Se a sua frequência é a da escassez e da desconfiança, o farol só conseguirá iluminar e manifestar as versões de pessoas e eventos que confirmam essa escassez e desconfiança. O erro fundamental que cometemos é tentar mudar a imagem projetada enquanto mantemos a mesma luz. Passamos a vida inteira lutando contra os reflexos. Tentamos convencer o chefe a ser mais justo, o parceiro a ser mais atencioso, o mercado a ser mais generoso. Mas o chefe, o parceiro e o mercado que você encontra são apenas manifestações específicas que a sua frequência permitiu acessar. Eles são, em essência, versões colapsadas por você. É por isso que a versão do seu pai que você conhece, repleta de certas falhas ou virtudes, é drasticamente diferente da versão que a sua irmã ou a sua mãe percebem. Cada um de vocês está interagindo com uma projeção diferente do mesmo campo de possibilidades, baseada na sua história e na sua vibração individual. Este entendimento nos liberta da tirania da externalidade. Se o outro não é uma entidade fixa e imutável que interage de forma totalmente independente, mas sim uma manifestação fluida que responde ao meu estado interno, então a culpa, o ataque e a exigência perdem o sentido. Por que culpar o reflexo por ser feio, se a fonte da feiura está em mim? Quando você internaliza isso,
A sua energia se move da tentativa infrutífera de controlar o mundo exterior para a maestria do seu mundo interior. A chave é a responsabilidade vibracional. A neurologia, de forma fascinante, oferece um suporte físico para esta ideia metafísica através do conceito de percepção seletiva e do viés de confirmação, processado pelo que chamamos de sistema de ativação reticular, SAR. O SAR não permite que você veja o mundo como ele é, ele só permite que você veja o mundo como você é. Ele é o seu porteiro interno, filtrando a avalanche de dados sensoriais e deixando passar apenas aquilo que se alinha com as suas crenças centrais e autoimagem. Se você se percebe como uma vítima, o SAR garante que você note cada pequena ofensa ou desrespeito, ignorando a vasta maioria de interações neutras ou positivas. O mundo não está se comportando mal com você, ele está obedecendo fielmente ao seu filtro interno. A sua realidade não é a sua prisão, é o seu diário vibracional, escrito em tempo real, mas lido com pequeno atraso. Essa diferença de tempo entre a emissão da frequência e a manifestação do reflexo é o que nos confunde e nos faz acreditar que a realidade é externa e independente. Ela é apenas a sua história emocional passada, sendo exibida no telão do presente. A ideia de que o mundo externo é uma projeção da consciência não é uma invenção moderna. Ela ecoa através dos séculos em diversas tradições filosóficas e espirituais, embora com terminologias distintas. Ao examinar essas perspectivas, percebemos que o nosso insight não é um salto de fé, mas a culminação lógica de uma profunda investigação sobre a natureza da percepção. No Ocidente, o idealismo, notavelmente defendido por George Berkeley, questionou a própria existência de uma matéria independente da mente. Para Berkeley, ser é ser percebido. Se o objeto só existe na medida em que é apreendido pela consciência, o mundo que você experimenta é intrinsecamente dependente do seu ato de percebê-lo. Embora Berkeley estivesse focado na mente divina, a aplicação subjetiva é clara. A sua experiência fenomenológica é o limite da sua realidade. Não há montanha, árvore ou pessoa para você que não passe pelo seu crivo mental. Avançando para o século XIX, Arthur Schopenhauer, influenciado pelas filosofias orientais, articulou que o mundo é minha representação. Para Schopenhauer, somos movidos por uma vontade cega e irracional, e o mundo que percebemos, o mundo dos objetos, das causas e efeitos, é apenas a forma como essa vontade se manifesta através do nosso intelecto. O que você chama de o outro é uma manifestação da mesma vontade universal, mas filtrada e interpretada pelas suas categorias mentais. O conflito que você experimenta com o mundo é, em última análise, o conflito da vontade consigo mesma, projetado na dualidade da percepção. Em contraste, o existencialismo, com figuras como Jean-Paul Sartre, oferece uma responsabilidade ainda mais radical. Embora não negue a existência física de outros, ele enfatiza a nossa total liberdade e responsabilidade na criação de significado. Sartre nos lembra que somos condenados a ser livres. E essa liberdade não se limita às nossas ações, mas à forma como interpretamos e reagimos ao mundo. O olhar do outro, le regard, pode nos objetificar, mas a nossa reação a essa objetificação é puramente nossa. Se eu escolho interpretar a indiferença de alguém como um ataque pessoal, eu sou o criador ativo desse sofrimento. O outro é apenas o gatilho. A arma é a minha interpretação. No Oriente, o conceito de Maya, ilusão, no Vedanta e no budismo Mahayana ressoa profundamente com a ideia de projeção. Maya não significa que o mundo não existe, mas sim que ele não existe da forma como percebemos, como algo sólido, permanente e separado. A realidade é vista como uma tapeçaria de interdependência, pratyāsamutpada, onde a separação que sentimos entre nós e o outro é a ilusão fundamental. O seu sofrimento surge da sua crença na autonomia e na permanência de um eu separado que é atacado por um outro separado. Quando a ilusão da separação cai, percebe-se que a energia que move o seu inimigo é a mesma energia que o move. As pessoas são, então, vistas como co-criadores de um sonho mútuo, mas o seu papel nesse sonho é determinado pela sua própria qualidade de consciência. O ponto convergente dessas tradições é claro: a experiência humana é uma construção subjetiva. Seja ela filtrada pela vontade, pela ilusão ou pela liberdade radical de escolha, o palco da vida é montado e iluminado pela sua consciência. Entender que só existe você não é um convite ao isolamento, mas um chamado à soberania. Se a sua realidade é um espelho, então o trabalho de transformação deve começar sempre no ponto de origem, no centro da sua própria percepção. A beleza da filosofia não reside apenas na sua profundidade conceitual, mas na sua capacidade de iluminar os becos escuros da nossa experiência cotidiana. Se a nossa realidade é um espelho atrasado do nosso estado vibracional, como é que este princípio se manifesta nas nossas relações mais íntimas e nos nossos desafios mais persistentes? O exemplo mais claro é o ciclo vicioso do conflito. Pense naquela pessoa que o irrita profundamente,
que parece sempre agir com ingratidão ou desrespeito. A tendência automática é reagir, culpar, atacar, tentar corrigir o comportamento externo. Mas ao fazer isso, você está apenas reforçando a sua própria vibração de vítima ou de julgador. A irritação que você sente não é primariamente causada pelo outro. Ela é a ressonância de uma ferida não curada dentro de você, que o comportamento do outro apenas ativou. A pessoa externa é um mensageiro, e a mensagem é: você ainda carrega essa frequência dentro de si. Considere o fenômeno de atrair o mesmo tipo de parceiro repetidamente. A pessoa se separa de um relacionamento tóxico, promete a si mesma que vai mudar o padrão, mas em pouco tempo, a nova pessoa que aparece, embora com um rosto diferente, manifesta a mesma indisponibilidade emocional ou o mesmo padrão de controle. Isso não é azar ou uma conspiração cósmica. É a sua autodefinição interna agindo como um imã. Se você subconscientemente acredita que precisa se provar, que o amor é escasso ou que você não é digno de paz, o seu campo vibracional só permitirá o colapso de parceiros que espelhem essa necessidade de prova ou essa escassez. Você está interagindo com a versão deles que se alinha com a sua crença central. O que nos mantém presos é a nossa reação ao reflexo. A maioria das pessoas vive no que chamo de loop de reforço. Um evento externo, reflexo, acontece, você reage emocionalmente a ele, vibração. Essa reação reforça a crença subjacente, identidade, e a crença reforçada manifesta mais do mesmo evento, novo reflexo. É um ciclo autoalimentado. Você briga com o reflexo se torna mais nítido, você briga mais. A única forma de quebrar esse loop não é mudando o evento externo, o que é impossível, já que ele é passado, mas mudando a sua reação interna no momento em que a percepção ocorre. A estagnação na vida, a sensação de fazer muito e não sair do lugar, é a prova de que você está tentando construir um futuro novo com os tijolos vibracionais do passado. Você pode criar um novo plano de negócios, mas se a sua frequência interna ainda é a do medo do fracasso, o SAR garantirá que você note, amplifique e reaja a cada pequeno obstáculo, interpretando-o como prova de que não vai dar certo. O universo, sendo um espelho perfeitamente preciso, não pode lhe dar sucesso se você está vibrando o medo do fracasso. Ele não é cruel, ele é obediente, ele apenas cumpre a ordem vibracional que você está emitindo. A libertação começa quando reconhecemos que o mundo é um sistema de feedback constante. Cada crítica, cada elogio, cada oportunidade perdida é um dado valioso sobre o seu estado interno. Se alguém o trata com desrespeito, a mensagem não é sobre o caráter daquela pessoa, é sobre o fato de que, em algum nível, você ainda está permitindo ou esperando desrespeito. O mundo está lhe mostrando, de forma gráfica e inegável, a sua autodefinição subconsciente. O sofrimento é o atrito entre a versão que você acha que é e a versão que você está vibrando. Se aceitamos a premissa de que só existe você como observador e que o mundo é um reflexo atrasado, a pergunta prática se torna: como eu mudo o espelho? A resposta reside na quietude e na coragem da autoobservação. É necessário um ato de soberania para parar de reagir à tela e começar a investigar o projetor. O primeiro e mais difícil passo é a aceitação da responsabilidade vibracional total. Isso significa que, mesmo que o evento pareça injusto, violento ou absurdo, você deve suspender o julgamento externo e perguntar: o que isso está refletindo sobre mim? Não se trata de culpar-se pelo evento, mas de reconhecer que a sua frequência permitiu que aquela versão da realidade se materializasse na sua experiência. Se você vê traição, a reflexão é: onde eu estou traindo meus próprios valores ou meu próprio ser? Se você vê abandono, a pergunta é: onde eu me abandonei internamente? Este processo exige que confrontemos a nossa sombra. Se o mundo está repleto de inimigos, é porque você ainda é o seu próprio inimigo. O inimigo externo é apenas a manifestação mais segura e visível de uma autocrítica, de um autoataque, ou de uma autossabotagem que opera no subconsciente. O chefe opressor pode estar espelhando a sua própria voz interna opressora. O parceiro crítico pode estar ecoando a crítica que você se recusa a silenciar na sua mente. A realidade é o palco onde as suas batalhas internas são encenadas com atores emprestados. A prática da mudança de frequência não é uma ação física, mas uma decisão interna. Quando o reflexo indesejado aparece, o atraso, a crítica, a escassez, você deve pausar e fazer o que é contraintuitivo: agradecer a informação. O evento não é mais uma ameaça, é um diagnóstico claro. Ele está lhe dizendo: esta é a frequência que você estava emitindo ontem. No exato momento da pausa, você tem o poder de escolher uma nova identidade. Em vez de lutar, você deve se perguntar: qual versão de mim eu escolheria ser agora, diante deste espelho? Se o espelho mostra escassez, a nova versão não reage com pânico financeiro, ela reage com a convicção tranquila da suficiência.
Se o espelho mostra rejeição, a nova versão não se encolhe, ela se expande na certeza do seu próprio valor. Essa mudança de estado interno, essa decisão de vibrar de forma diferente apesar da evidência externa, é o que inicia o processo de atualização do espelho. O trabalho de reflexão é contínuo. Ele nos obriga a sair da zona de conforto da vitimização e entrar no campo de batalha da autoconsciência. A maioria das pessoas prefere culpar o mundo porque é mais fácil do que admitir que a fonte do problema reside na sua própria autopercepção. Mas ao abraçar essa verdade, você se torna o único ponto de controle em um universo que, de outra forma, pareceria caótico e injusto. Você não está mais à mercê dos outros, você está à mercê do seu próprio alinhamento. A liberdade real é a liberdade de escolher a sua frequência, independentemente do que o reflexo passado está exibindo. Chegamos ao ponto de síntese, onde o paradoxo inicial se transforma na maior ferramenta de libertação. Se a realidade é apenas um reflexo atrasado, isso significa que, neste exato momento, você não está preso à sua história. Você está apenas observando a gravação de quem você foi ou de quem você estava sendo vibracionalmente. O presente físico é o passado emocional. Esta é a grande revelação. A persistência dos seus problemas não é uma condenação, mas um lembrete do poder da sua frequência passada. O momento em que você verdadeiramente internaliza que só existe você como criador da sua experiência é o momento em que a luta cessa. Você para de tentar consertar o mundo, o reflexo, e começa a focar em aperfeiçoar o seu estado de ser, a fonte. Quando você decide, agora, ser a versão de si mesmo que é abundante, amada e segura, a realidade não tem escolha senão se curvar a essa nova frequência. O universo é um servo fiel, ele não questiona, ele obedece. O atraso entre a sua mudança interna e a manifestação externa é o que testará a sua fé e a sua consistência. Muitas pessoas desistem porque esperam que o espelho se atualize instantaneamente. Mas a atualização exige tempo, assim como a luz leva um instante para viajar da fonte até a superfície refletora. A sua tarefa é manter a nova frequência, mesmo que o reflexo antigo continue a ser exibido por um tempo. Olhe para o reflexo antigo não com medo, mas com a calma de quem lê um relatório que já não é mais relevante. E o que isso significa para o amor e a conexão? Se todas as pessoas que eu encontro são projeções minhas, isso torna o mundo vazio? Pelo contrário. Isso torna cada interação sagrada e infinitamente mais significativa. Se o desrespeito de alguém é o meu próprio desrespeito internalizado, então o amor e a gentileza que recebo também são espelhos da minha capacidade de me amar e ser gentil comigo mesmo. O maior ato de serviço ao mundo, a forma mais eficaz de mudar a sociedade, não é a militância externa, mas a mestria interna. Quando você se eleva, a sua frequência colapsa versões mais elevadas das pessoas ao seu redor. O parente difícil pode, de repente, manifestar uma gentileza inesperada. O parceiro pode começar a demonstrar a atenção que você sempre desejou. Ou, se a versão antiga for incompatível com a sua nova frequência, ela simplesmente sairá do seu campo de observação, dando lugar a novos atores que espelham a sua verdade atual. Você não os mudou, você mudou a si mesmo, e o campo se reajustou. Portanto, a sabedoria final é esta: o universo está sempre te obedecendo. A sua vida não é um acidente, mas uma obra de arte em constante evolução, pintada com as cores da sua vibração interna. Não há ninguém lá fora para te salvar, nem ninguém lá fora para te punir. Só existe você, o observador soberano. O seu poder não reside em controlar o mundo, mas em escolher, a cada momento, a frequência que você deseja emitir. Qual é a sua frequência agora? Esta é a única pergunta que realmente importa. E a resposta é a sua realidade. Consequentemente, desdobra-se uma liberdade que transcende a mera escolha circunstancial, a liberdade da culpa. Se, na essência, cada pessoa que lhe feriu ou desapontou era apenas uma projeção colapsada da sua própria frequência, o tribunal de julgamento interno e externo se dissolve. Não há mais a necessidade de sustentar o fardo do ressentimento histórico, nem de buscar perdão externo. O único ato de reparação necessário é a autoforça, a radical aceitação de que tudo o que foi experimentado, por mais doloroso, serviu como um feedback unívoco e preciso sobre o seu estado de ser. O sofrimento, visto por esta lente, não é uma punição, mas um indicador de desalinhamento, e o alinhamento é sempre um ato interno e instantâneo. A libertação final é o reconhecimento de que, ao perdoar o reflexo, você está, de fato, se concedendo a graça de soltar a versão antiga de si mesmo que criou aquela realidade. Ademais, a dinâmica dos relacionamentos é elevada a um patamar de pura ressonância. A verdadeira conexão não é um esforço para encontrar uma alma gêmea predefinida, mas a habilidade de ser a frequência que permite a manifestação da versão mais elevada de qualquer pessoa que cruze o seu caminho.
O outro deixa de ser um objeto a ser controlado ou negociado e se torna um parceiro na dança da intersubjetividade. Se você vibra plenitude, o seu parceiro não pode, dentro do seu campo de observação, sustentar a vibração da carência. Ele se transforma ou se afasta, mas a sua paz não é mais dependente da performance alheia. Você não busca o amor, você se torna fonte inesgotável de amor, e o mundo se encarrega de espelhar essa suficiência. Outro sim, esta profunda compreensão altera nossa relação com o tempo e o esforço. O conceito de manifestação como uma luta frenética para construir um futuro desaparece. Não se trata de construir uma ponte para um futuro distante, mas de sintonizar-se com a estação de rádio que já está transmitindo a realidade desejada. O futuro que você busca já existe como uma linha de tempo vibracional. O trabalho não é fazer para chegar lá, mas ser consistente no estado que corresponde àquela realidade. O esforço se transforma em alinhamento contínuo. A prova de que você está no caminho certo não é a ausência de desafios, mas a sua capacidade de testemunhar os desafios antigos sem reagir com a frequência antiga. Você olha para a escassez de ontem e sorri, pois sabe que é apenas o último relatório de um estado que já foi conscientemente abandonado. Em última análise, o tesouro deste discernimento reside na soberania absoluta da consciência. Não se trata de arrogância, mas de uma humildade profunda perante o poder criativo que você é. O propósito de toda essa jornada de reflexos e projeções é o retorno à inteireza, ao ponto onde o observador e o observado se fundem no êxtase da criação. A vida não é uma série de eventos aleatórios, mas um diálogo constante, íntimo e amoroso do universo consigo mesmo, através de você. O chamado final é para que você não apenas aceite esta verdade intelectualmente, mas que a incorpore no seu ser. Permita que a sua identidade se expanda para abraçar a totalidade da sua experiência. E quando você se encontrar diante de uma situação que o desafia, lembre-se, a única coisa que precisa ser mudada não está lá fora, mas na qualidade da luz que você está emitindo. Qual é a sua próxima emissão? A resposta a essa pergunta é o único ato de poder que você realmente possui. Atingimos o limiar da grande ironia. A descoberta de que somos o único ponto de consciência ativa na nossa experiência não nos isola, mas paradoxalmente, nos torna o centro de tudo, conferindo à nossa jornada um peso existencial quase divino. Este discernimento instaura uma quietude profunda, pois o barulho incessante da necessidade de validação externa se silencia por completo. A partir deste ponto de viragem, o desafio não é mais mudar a realidade, o que seria um esforço fútil e exaustivo, mas sim sustentar a qualidade da nossa presença interior, independentemente das aparências externas. O que se revela, então, é a diferença crucial entre a tentativa de controle egoico e a criação soberana. O ego, impulsionado pela carência, tenta forçar resultados, agarrando-se a formas específicas, o emprego ideal, o amor com aquele indivíduo específico, a quantia exata de dinheiro. A soberania, contudo, reside em afinar o instrumento interno à nota mais alta possível, a nota da integridade, da abundância sem causa, da gratidão incondicional. Ao invés de ditar ao universo o que deve aparecer, você se torna a ressonância que atrai o necessário, aquilo que está em aliança perfeita com a sua frequência elevada, permitindo que a forma se manifeste de maneira orgânica e superior ao que a mente limitada poderia conceber. Ademais, o mecanismo final de atualização da realidade reside na qualidade da sua atenção. A atenção não é apenas um olhar fugaz, é uma energia sustentada, uma força coesiva que dá forma ao que é ainda informe. Quando você desvia sua atenção dos relatórios passados, dos problemas que persistem, e a âncora firmemente na versão de si mesmo que já é completa e realizada, você está, de fato, infundindo o campo de potencialidade com o mapa da nova realidade. É um ato de coragem existencial manter o foco nesta potencialidade, mesmo quando a evidência sensorial do mundo físico, o reflexo atrasado, grita o contrário. A persistência nesse estado de ser é o que chamamos de fé, mas, na verdade, é apenas consistência vibracional. Consequentemente, esta perspectiva nos impele à derradeira questão do sentido. Se o mundo é uma projeção, o significado não é inerente aos eventos, mas uma atribuição da sua consciência. A tragédia, a alegria, o propósito, tudo é desprovido de valor intrínseco até que você, o único observador, lhe confira uma importância. O ato de viver, portanto, transforma-se num exercício contínuo de conferir sentido. Você não está à procura de uma verdade universal e preexistente, você está ativamente escrevendo a verdade da sua experiência, momento a momento. O sentido da sua vida é o sentido que você decide dar a ela, e essa decisão é o seu poder mais intrínseco. A solidão cósmica de ser o único observador é, ironicamente, a porta para a conexão mais íntima. No instante em que você reconhece que o outro é apenas uma projeção fluida da sua própria energia, você não os diminui, você os abraça como partes essenciais do seu próprio drama evolutivo.
A vida se torna um espelho de amor próprio em ação, onde cada encontro é uma oportunidade sagrada de interagir com uma faceta de si mesmo. E a sabedoria que fica, o diamante que você leva desta imersão, é esta: a sua maior força reside não na sua capacidade de lutar contra o mundo, mas na sua inabalável decisão de ser. Pare de perguntar o que a vida quer de você e comece a perguntar o que você, como o único arquiteto da sua experiência, escolhe manifestar. Que a sua próxima respiração seja um ato de criação consciente. Consequentemente, resta-nos abordar o mecanismo prático de desengate. Visto que a realidade manifestada é uma forma densa, ela carrega consigo uma inércia considerável. Mudar a trajetória de um navio não é um ato instantâneo, e o mesmo se aplica à nossa experiência física. A chave, neste estágio avançado, não é a ação frenética, mas sim o que podemos chamar de silêncio reativo. O silêncio reativo é a cessação completa da observação emocionalmente carregada do reflexo indesejado. A maioria das pessoas comete o erro de tentar preencher o vácuo deixado pela velha realidade com uma visualização ou afirmação forçada. No entanto, o verdadeiro poder reside em permitir que o campo se reconfigure na ausência de interferência. Pense na realidade como uma densa neblina que se move lentamente. Se você ventila o ar com reações, críticas ou ansiedade sobre quando a mudança virá, você está apenas reforçando a turbulência e mantendo a neblina no lugar. A única maneira de a neblina se dissipar é através da quietude sustentada, da confiança inabalável de que a nova frequência já foi escolhida e está a caminho, independentemente do que os olhos ainda veem. Porém, há um perigo sutil na mera compreensão teórica deste princípio. Muitos indivíduos aceitam intelectualmente que são os criadores, mas falham em traduzir isso em coerência interna. A coerência não é apenas o pensamento positivo na superfície, é a unificação da mente consciente, o que você diz que quer, da mente subconsciente, suas crenças limitantes, e do corpo, sua assinatura emocional. Se você afirma querer abundância, mas seu corpo está constantemente tenso, vibrando a memória da escassez, a incoerência vibracional anula qualquer intenção consciente. A realidade obedece à sua média vibracional, não aos seus picos de entusiasmo. O trabalho efetivo, portanto, é a pacificação dos conflitos internos para que a frequência emitida seja pura e unificada. Ademais, ao abraçar a responsabilidade total, surge a armadilha da hipótese da culpa elevada. Algumas pessoas, ao se depararem com um infortúnio, distorcem o princípio e se punem, pensando: eu criei isso, então sou culpado pela minha dor. Essa é uma aplicação egoica e destrutiva do conhecimento. O objetivo não é o perfeccionismo vibracional, mas sim a fluidez. O sofrimento que você experimenta não é uma punição por um erro criativo, mas sim o último e mais urgente aviso do seu sistema de feedback de que um alinhamento é necessário. É um convite à compaixão radical por si mesmo, reconhecendo que a versão que manifestou o sofrimento agiu a partir de um lugar de inconsciência ou de dor não resolvida. Neste ponto, a interação com o outro transcende o mero espelhamento. Ela se torna um exercício de diagnóstico ativo. Quando confrontado com uma crítica, não se pergunte apenas o que isso reflete sobre mim, mas eleve a questão: qual é o trauma ou a crença subjacente que torna esta crítica ressonante? A crítica só tem poder se houver um ponto de vulnerabilidade interna que a acolha. Ao identificar e curar essa vulnerabilidade, a ferida que permite que a crítica penetre, você não apenas muda o reflexo futuro, mas também desarma o mensageiro no presente. O outro só pode agir dentro do script que você ainda está tolerando. A sua libertação é a única forma de libertar as projeções ao seu redor. No entanto, surge uma questão crucial ao internalizarmos a soberania da consciência. Se cada um de nós projeta a sua própria versão da realidade, como é possível que consigamos interagir e concordar sobre a existência de um mundo objetivo e compartilhado? A resposta jaz nos acordos de consciência. A realidade que chamamos de objetiva é, na verdade, a interseção de frequências, um campo de projeções individuais que se sobrepõem com tanta densidade e consistência que criam a ilusão de solidez. O fato de ambos vermos a mesma mesa não significa que a mesa exista independentemente da nossa percepção. Significa que as nossas frequências, em relação à forma e à função daquele objeto específico, estão em ressonância e consenso. O coletivo é apenas um coro poderoso de vozes individuais, e a estabilidade da sua realidade é mantida pela sua subscrição energética a esses acordos universais. Ademais, essa perspectiva impõe um dever ético que transcende a melhoria pessoal. Se a sua experiência individual é um reflexo, e se você está inserido num campo de consciência coletiva, então a sua transformação interna tem um impacto não local. Pense na sombra coletiva, o repositório de medos, preconceitos e sofrimentos que a humanidade compartilha. Quando você resolve uma ferida de rejeição pessoal, não está apenas curando a si mesmo, está retirando uma unidade de energia da frequência de rejeição no campo coletivo.
O seu trabalho interior é, na essência, um ato de serviço global. É a contribuição individual para a dissolução da ignorância compartilhada, provando que a paz não é um objetivo externo a ser alcançado, mas uma frequência a ser emitida. Em contrapartida, é vital que compreendamos a natureza do perdão sob esta ótica. Para além da mera aceitação de que o outro é um espelho, o verdadeiro perdão é a quebra de um contrato vibracional de dor. Quando alguém o magoa, você não está apenas reagindo a uma ação, você está ativando um vínculo energético que permite que a dor seja trocada. Perdoar não é um favor concedido ao agressor projetado, é a retirada consciente da sua energia desse contrato. Você declara internamente: eu me recuso a continuar a colapsar a versão de você que me causa sofrimento. Ao retirar essa energia, você se liberta da necessidade de manter aquela projeção dolorosa na sua realidade, e o outro, em relação a você, perde o poder de ressonância. Aprofundando a aplicação prática, considere o princípio da neutralidade criativa. A mudança de realidade não advém da tentativa frenética de visualizar o como, mas sim da manutenção de um estado de gratidão pela realidade já manifestada no plano energético. O erro comum é usar a manifestação como uma forma de preencher uma carência. O indivíduo carente tenta atrair o amor. O indivíduo abundante, por outro lado, apenas é o amor. A neutralidade criativa exige que você dissolva a urgência e o apego ao resultado. O universo, como seu servo fiel, não precisa de instruções sobre os detalhes, ele precisa apenas da assinatura vibracional clara e inequivocamente serena. Um aspecto fascinante e pouco explorado é a forma como seu estado interno influencia a cronologia dos eventos. Se a realidade é um reflexo atrasado, a velocidade com que essa atualização ocorre é diretamente proporcional à sua capacidade de não resistência ao reflexo antigo. A resistência é a força que mantém o passado no presente. Imagine que você está tentando mudar o canal na televisão, sua realidade. Se você continua a reclamar do programa antigo enquanto tenta sintonizar o novo, a estática e a confusão persistem. A mudança é instantânea quando você alcança um estado de indiferença radical em relação ao que está sendo exibido, focando apenas no novo canal que você escolheu. Esta indiferença não é apatia, mas sim a prova de que você já se mudou internamente para outra linha de tempo. Impende agora, para solidificar esta soberania da consciência, diferenciar o papel da expectativa daquele da crença superficial. A crença é o fundamento estático da sua identidade. A expectativa, por outro lado, é um mapa dinâmico subconsciente que você projeta sobre o futuro imediato. Não basta afirmar que eu sou próspero se, ao enviar um currículo ou iniciar um projeto, a sua expectativa silenciosa é de rejeição ou de fracasso. Essa projeção furtiva, nutrida pela memória emocional de experiências passadas, atua como um campo gravitacional, puxando a versão da realidade que confirma o resultado temido. É a expectativa, e não o desejo consciente, que pavimenta o caminho da manifestação. Ela é o roteirista invisível que dita a cena seguinte. Contudo, a realidade não reflete apenas o que você ativamente sustenta, mas também o que lhe falta. Este é o princípio da ressonância de vazio. O universo, em sua totalidade, abomina o vácuo. Se o seu estado interno abriga um buraco de validação, uma carência de amor próprio ou uma ausência de segurança financeira, o campo externo se apressa em preencher esse vazio com experiências que exigem aquilo que falta. Por exemplo, a pessoa que não se sente digna de descanso, vazio de permissão, atrairá constantemente crises ou demandas urgentes, reflexo que exige exaustão. O mundo não está lhe punindo, está apenas respondendo ao seu déficit energético, forçando-o a confrontar o ponto exato onde a sua integridade interna está incompleta. Por conseguinte, a distinção entre desejo e intenção torna-se fundamental. O desejo opera a partir da carência, eu quero algo que não tenho e, ao fazê-lo, reforça vibracionalmente o estado de ausência. A intenção, em contraste, não é um querer, mas um estado de ser já estabelecido, eu sou isso. A intenção é a decisão de operar a partir da frequência da plenitude, eliminando a urgência e a necessidade emocional. Quando você atua a partir da intenção, o universo não precisa dar nada a você, ele apenas precisa reajustar o cenário para refletir o que você já se tornou. A intenção é o comando dado a partir do trono da sua soberania, enquanto o desejo é o pedido feito por um súdito. Outra dimensão crucial reside na decodificação do humor. O humor, o sentimento predominante que permeia o seu dia, é o indicador mais honesto da sua frequência subconsciente e, portanto, o preditor mais preciso da sua realidade futura. Não se trata de alegria eufórica, mas de uma paz subjacente e resiliente. Se a sua paz é facilmente perturbada por pequenos eventos externos, um engarrafamento, um comentário descuidado, isso indica que a sua frequência ainda está condicionada e dependente do reflexo.
O domínio da consciência exige que o seu humor seja incondicional, sustentado por uma fonte interna que não pode ser tocada pelo caos transitório. Ainda mais, a forma como lidamos com a informação é reveladora. O mundo está repleto de narrativas de medo, crise e limitação. Quando você consome essas narrativas, você não está apenas se informando, está, na verdade, alugando espaço na sua consciência para que a frequência dessas narrâncias se manifeste. A seletividade informacional torna-se um ato de higiene vibracional. Você não nega a existência dos problemas coletivos, mas recusa-se a dar-lhes a sua energia criativa. O mestre da realidade entende que o foco é o colapso e, portanto, direciona a atenção apenas para soluções, possibilidades e estados de ser que deseja ver expandidos, protegendo seu campo de observação de contaminações desnecessárias. Finalmente, considere a analogia da orquestra, em vez do espelho. Você é o maestro. Os músicos, as pessoas, os eventos, o dinheiro, estão sempre prontos para tocar. Se você emite uma frequência de discórdia interna, medo, autocrítica, a orquestra tocará uma sinfonia caótica. A sua tarefa não é culpar os violinos por estarem desafinados, mas sim ajustar a sua batuta, o seu estado interno, para que a harmonia seja a única melodia possível. A mestria é a capacidade de ouvir a sinfonia interna e, se necessário, silenciá-la, permitindo que a frequência da sua verdadeira essência se manifeste como a única nota audível. Ao entrelaçarmos estas diversas linhas de raciocínio, a fenomenologia do observador, o eco temporal da vibração e a responsabilidade radical que a acompanha, percebemos que a nossa jornada não foi meramente intelectual, mas uma reorientação da bússola existencial. Abandonamos o palco da causalidade externa, onde éramos meros figurantes à mercê do acaso, e adentramos a câmara de controle da nossa própria arquitetura de experiência. O que se revela não é apenas uma teoria sobre o universo, mas um manual profundo sobre a nossa própria natureza. A implicação mais libertadora desta perspectiva é a dissolução da tirania da inevitabilidade. A persistência dos ciclos dolorosos, que antes parecia uma maldição kármica ou um destino traçado, revela-se apenas como a inércia de um estado de ser sustentado. O mundo, em sua função de espelho fiel, não tem capacidade para julgar ou punir. Ele apenas reflete, com um atraso preciso, a qualidade da frequência que emitimos no passado. Compreender este descompasso temporal entre a emissão e a manifestação é o que nos oferece a janela de oportunidade no presente. O que observamos hoje é, essencialmente, a sombra de quem fomos, e essa sombra só tem o poder que lhe conferimos através da nossa reação emocional. A verdadeira alquimia, portanto, não reside em forçar a mudança no reflexo, o que é exaustivo e inútil, mas em alcançar uma coerência interna tão absoluta que o campo de possibilidades não tem escolha senão se curvar à nova frequência. Isso exige uma mudança de postura, de um estado de luta e carência para um de soberania e suficiência incondicional. O desafio não é vencer o mundo, mas silenciar a voz interna que ainda acredita na separação e na escassez. É um trabalho de maestria sutil, onde a maior força reside na capacidade de não resistência ao que já foi manifestado. Em face destas profundas revelações, o conceito de o outro é transformado. Ele deixa de ser uma ameaça ou um obstáculo e ascende à posição de mensageiro sagrado. Cada interação, cada conflito, é um dado de diagnóstico que aponta com precisão cirúrgica para o último resquício de inconsciência que ainda carregamos. O sofrimento, neste contexto, perde a sua conotação de punição e assume a de um aviso urgente, um atrito que nos força a reajustar o alinhamento. A nossa liberdade não se manifesta na capacidade de escolher os eventos, mas na inabalável capacidade de escolher a nossa resposta vibracional a eles. Chegamos agora ao ponto de inflexão, onde a teoria se encontra com a prática radical. A jornada de volta ao centro da nossa própria consciência exige que abandonemos a busca frenética por soluções externas e nos dediquemos à única tarefa que realmente importa: a manutenção de um estado interno que já reflete a realidade que desejamos experimentar. Não se trata de fingir, mas de ser a plenitude, de ser a segurança, de ser o amor, antes que a evidência externa o confirme. Este é o preço da soberania, a renúncia à necessidade de prova. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a maior mentira que nos foi contada não é sobre o mundo, mas sobre o nosso próprio poder. Fomos ensinados a medir o nosso valor pelo que nos acontece, quando, na verdade, somos a fonte que dita o que deve acontecer. O que se impõe, neste limiar, é a necessidade de um método que traduza toda esta sabedoria metafísica em uma ação prática e imediata, capaz de cortar o laço que nos prende ao passado. Precisamos de uma chave final que nos permita não apenas entender, mas saltar para a linha do tempo onde a nossa verdade mais elevada já é a nossa realidade manifestada. É a essa chave que nos voltamos agora, para selar a transformação. Se há uma única verdade que emerge desta profunda imersão na arquitetura da consciência, é esta: a solidão do observador é,
na verdade, a sua mais alta soberania. Descobrir que só existe você no epicentro da sua experiência não é um convite ao isolamento, mas um chamado ao domínio. Abandonamos a ilusão de que a nossa paz ou nosso sofrimento residem nas mãos voláteis de atores externos. Pelo contrário, percebemos que a vida é uma orquestra perfeitamente sintonizada, e o maestro, que dita a melodia da nossa realidade, sempre fomos nós. A verdadeira prática começa agora, no instante em que o reflexo indesejado do passado se manifesta. A tentação primária é reagir, é lutar contra a imagem no espelho. Mas a mestria reside em suspender essa reação automática. No lugar da culpa ou da frustração, instaura-se a calma de quem lê um relatório atrasado. Olhamos para a escassez, para a crítica, para a rejeição, e reconhecemos nela não uma ameaça, mas o último eco da frequência que já decidimos abandonar. Este é o ponto de poder, a capacidade de testemunhar a velha realidade sem lhe dar a nossa energia de sustentação. O que se exige de nós, portanto, é uma coerência vibracional inegociável. Não basta desejar a mudança, é preciso ser a mudança. Isso implica um realinhamento profundo, onde a mente consciente, o subconsciente e a assinatura emocional do corpo cantam em uníssono. A sua vida não está à espera de um evento milagroso, ela está à espera da sua decisão incondicional de se tornar a versão de si mesmo que já possui o que busca. Quando você se move do eu quero ter para o eu sou agora, o universo, como um servo obediente, inicia a reconfiguração do cenário. A jornada do observador soberano é, no fim, a jornada da responsabilidade radical. Não se trata de perfeição, mas de fluidez, a capacidade de cair e se realinhar instantaneamente, sem julgamento. Ao assumir que cada pessoa e cada evento são mensageiros da sua própria condição interna, você transforma o mundo de um campo de batalha em um vasto laboratório de autoconhecimento. A crítica do outro é a sua autocrítica ecoando, a gentileza que recebe é a medida do amor que você permite a si mesmo. Fechamos este ciclo de pensamento com a certeza de que a maior força de manifestação não é o esforço, mas a paz. A paz é a frequência mais alta, a assinatura inconfundível da soberania. Quando você alcança uma paz incondicional, aquela que não pode ser tocada por circunstâncias externas, você está, de fato, declarando ao universo que a sua realidade já está completa. Que o seu olhar sobre o mundo mude para sempre. Que você veja em cada face não um estranho, mas uma faceta da sua própria essência. E que, ao invés de buscar a felicidade lá fora, você se torne a fonte inesgotável que irradia a realidade que anseia viver. A única coisa que o separa da sua versão mais elevada é a sua persistência em reagir à versão antiga. O poder de saltar para a nova linha do tempo reside na sua próxima respiração, na sua próxima escolha de estado interno. O espelho está pronto. O que você escolhe refletir agora?